Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre gestão de incubadoras de empresas. Mas o que são as incubadoras de empresas? Incubadoras de empresas são ambientes dotados de capacidade técnica e gerencial para abrigar micro e pequenas empresas nas sedes. Segundo o glossário da Amprotec, publicado no ano de 2002, as incubadoras são agentes nucleares do processo de geração e consolidação de micro e pequenas empresas, mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de serviços, empresas de base tecnológica ou de manufaturas leves, por meio da formação complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais, agente facilitador do processo de empresariamento e inovação tecnológica para micro e pequenas empresas. As incubadoras apresentam 3 processos importantíssimos para o apoio das micro e pequenas empresas. São o processo de entrada, o de desenvolvimento do negócio e o de saída. O processo de entrada é onde os empreendedores, as startups ou as MPS apresentam suas propostas para participarem do programa de incubação. Já no desenvolvimento do negócio, as empresas apoiadas recebem capacitação, consultorias, infraestrutura e o acompanhamento sistemático feito pela equipe da incubadora. Processo de saída, as empresas são preparadas para atuarem sozinhas no mercado e se consolidarem como empresas de sucesso. Outros aspectos também devem ser observados pelas incubadoras de empresa. O quesito inovação. Por exemplo, a equipe de gestão da incubadora deve selecionar propostas que apresentam inovação em relação ao que já existe no mercado. Isso não quer dizer que as incubadoras devam apoiar somente as empresas de base tecnológica, mas que sejam inovadoras. O monitoramento. A empresa incubada ela deve ser totalmente transparente para a equipe de gestão. É essencial que ela apresente todos os indicadores e documentos para que a equipe da incubadora seja capaz de planejar e fazer um acompanhamento efetivo desse negócio para que ele tenha sucesso. A seletividade. A incubadora deve possuir um processo sistematizado de seleção, de forma a garantir que ela selecione os melhores projetos e que estejam alinhados à sua estratégia. A temporalidade. A permanência dos empreendimentos na incubadora, ela deve ser temporária. Ou seja, após um período estabelecido, as empresas elas precisam sair e estabelecer-se fora da incubadora. Esse período varia de incubadora para incubadora. Agregação de valor. A incubadora deve atuar ativamente para que o resultado final dos empreendimentos apoiados sejam de sucesso. Então, ela deve colocar no mercado empreendimentos de sucesso. A rede de relacionamentos. Para cumprir seus objetivos, é necessário que as incubadoras de empresas estabeleçam uma ampla rede de relacionamentos, capazes de suprir qualquer deficiência que ela tenha, ou mesmo para aproveitar oportunidades existentes em outras regiões. A infraestrutura. Uma incubadora ela deve ofertar para os empreendimentos uma infraestrutura satisfatória, infraestrutura física e tecnológica que permita o desenvolvimento adequado das empresas apoiadas. Equipe especializada. A incubadora ela deve ter uma equipe especializada, uma equipe multidisciplinar que seja capaz de acompanhar os empreendimentos e ajudá-los no seu desenvolvimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre as gerações de incubadoras. Então, a gente já tem aí 3 gerações de incubadoras. A primeira geração é chamada de Technology Push. A segunda geração, Market Pull. E a terceira geração são as incubadoras CERN. Na primeira geração, as incubadoras elas eram intensivas em conhecimento, geralmente ligada a laboratórios de pesquisas de grandes universidades. Então, a geração de negócios era a partir de grupos de pesquisa.
A segunda geração de incubadoras eram incubadoras intensivas em conhecimento, voltadas para o desenvolvimento local e setorial, e ainda as incubadoras mistas, aquelas que apoiam empreendimentos dos setores tradicionais da economia. A geração de negócios era a partir de oportunidades do mercado. A incubadora oferecia uma estrutura física, gerencial e de serviços para o desenvolvimento dos empreendimentos, mas ela apresentava pouca integração com os outros atores e agentes do ecossistema de inovação. A terceira geração de incubadoras, chamada geração CERN, prevê geração de negócios a partir de oportunidades do mercado e a prospecção efetiva de empreendimentos em grupos de pesquisa. Ela apresenta um modelo sistematizado de apoio à concepção e desenvolvimento de negócios inovadores e mantém uma forte integração com outros ambientes e mecanismos. A incubadora ela vai atuar como um ambiente para o desenvolvimento regional. Falando em geração CERN, nós precisamos primeiro esclarecer o que é o CERN. O CERN é um modelo de gestão para incubadoras de empresas, pensado e elaborado pela Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores, a Amprotec, e o Sebrae Nacional. O CERN ele prevê um aumento da transparência, da quantidade e qualidade dos empreendimentos apoiados e uma visibilidade maior, diminuindo a variabilidade que as incubadoras até então apresentavam em relação aos seus negócios apoiados. Essa geração de incubadoras ela tem 4 grandes desafios pela frente. O primeiro é a sustentabilidade, o segundo é a articulação, o terceiro, ampliação de limites e a quarta é a sistematização. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade, porque as incubadoras, na maioria das vezes, elas são apoiadas pelas universidades, pelos governos, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. E ocorre que a cada 4 anos há uma quebra nesses projetos. E quando as incubadoras não estão preparadas, ou seja, não têm outras fontes de recursos, baseiam seu orçamento somente nos recursos que recebe de poder público e das universidades, muitas têm seus projetos descontinuados. E isso não é o que a gente quer para essa terceira geração de incubadoras. Então, elas precisam ser sustentáveis, buscar outras fontes de recursos. A questão da articulação. Essa terceira geração, ela precisa interagir com o ecossistema. Ela precisa articular projetos e negócios. Ela precisa se articular para manter-se como um agente operante no ecossistema de inovação. Nós temos também a ampliação de limites. O que ela precisa fazer? Não mais essa terceira geração aceita um gerente ou um gestor que esteja atrás da cadeira, mas esse gerente agora vai para fora e exerce um papel proativo, para buscar ampliar os limites de atuação dessa incubadora. Não mais ela espera os empreendimentos vir até ela, mas ela prospecta, ela busca oportunidades, ela busca ampliar os seus limites de atuação. E a sistematização, para que ela consiga fazer repetidas vezes com sucesso e gerando sempre e mais empreendimentos inovadores. O CERN, ele apresenta 3 níveis de maturidade. CERN 1, CERN 2, CERN 3 e CERN 4. O CERN 1, ele está voltado totalmente para o desenvolvimento do empreendimento. O CERN 2, ele está voltado para a incubadora tratada como um negócio, uma incubadora que gera resultados. O CERN 3, ele está voltado para a rede de parceiros. E o CERN 4, visando a melhoria contínua de todos os seus processos. Nesses níveis de maturidade, existem práticas-chave, processos-chave. Dentro da prática, nós temos 4 estágios de evolução, que a gente chama prática inicial, prática definida, prática estabelecida e prática sistematizada. Então, uma incubadora ela pode estar no nível 1 do CERN, 2 incubadoras podem estar no nível 1 e em estágios de práticas distintos. Então,
a intenção é que a incubadora evolua sistematicamente. Se não for no nível de maturidade, pelo menos no estágio de prática. Isso traz uma melhora significativa nos resultados da incubadora. Então, para que eu consiga implementar o CERN1, o nível de maturidade CERN1, eu preciso ter todas as minhas práticas no segundo estágio de evolução, ou seja, na prática definida. E assim por diante. Para eu implementar o CERN3, eu preciso avançar um pouco mais no estágio das práticas. Eu preciso ter todas as minhas práticas do CERN1, do CERN2 e no CERN3 no estágio de prática estabelecida. E para o CERN4, eu preciso que o CERN1, 2 e 3 estejam no nível de evolução de prática sistematizada. Então, é um modelo muito coerente, que indica uma estratégia de implantação, onde a gente deve rodar todos os 4 ciclos, todas as 4 fases do ciclo PDCA. Ou seja, planejar, executar, avaliar e aprender sempre com esse processo. A metodologia de implantação, ela requer 6 fases. A primeira fase é a fase de seleção. A segunda fase é chamada fase de diagnóstico. A terceira, priorização. A quarta, a implantação propriamente dita. A quinta, a avaliação prévia ou auditoria interna. E a sexta fase, que é a fase de certificação. Em todas essas fases da metodologia de implantação, prevê-se rodar o ciclo PDCA, planejando, implementando, controlando e aprendendo com todo o processo, prevendo a melhoria contínua. Na primeira fase, a chamada seleção, ela tem como objetivo definir o nível de maturidade do CERN 1, 2, 3 ou 4 e estágio de evolução das práticas inicial, definida, estabelecida e sistematizada, que serão implantados pela incubadora. A segunda fase é a fase de diagnóstico. O objetivo dessa fase é avaliar o grau de adequação da incubadora a cada uma das práticas-chave propostas pelo nível de maturidade e estágios de evolução das práticas-chave que a incubadora irá selecionar. A terceira fase é a priorização. Essa fase tem como objetivo definir a ordem nas quais os processos-chave e as práticas-chave serão implantados, tomando como base o contexto e as características específicas de cada incubadora. A quarta fase é a implantação propriamente dita. Nessa fase, todos os processos e práticas-chave definidos no processo de seleção e priorização deverão ser implantados, que mais tarde serão avaliados por instituição credenciada pela Amprotec, que é o órgão responsável por este modelo de gestão para incubadoras. A quinta fase, chamada auditoria interna ou pré-avaliação, tem como objetivo avaliar o grau de adequação das práticas-chave implantadas pela incubadora na fase anterior, de acordo com o proposto pelo nível de maturidade e estágio de evolução das práticas selecionados pela mesma. A quinta fase é a fase de certificação. Trata-se da avaliação de forma independente por terceira parte, instituição que deverá estar credenciada pela Amprotec, do grau de adequação das práticas-chave com relação ao proposto pelo nível de maturidade e estágios de evolução das práticas selecionados pela incubadora. O CERN, ele tem trazido uma evolução muito significativa pelas nossas incubadoras. Então, é necessário que as incubadoras que estejam começando ou as incubadoras que já estão em desenvolvimento, que elas atentem pelas melhorias já percebidas pelas incubadoras que já implantaram o CERN. O CERN trouxe resultados já identificados pelas nossas incubadoras. Então, eu sugiro o CERN como um modelo que seja adaptado a cada realidade,
né? É um modelo possível de ser implantado em realidades diferentes para que as incubadoras tenham mais e melhores empreendimentos nos seus programas de incubação. Muito obrigada pela atenção.